Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado, agradecido ao nome do Senhor Jesus. Feliz, né, meus irmãos? Estamos aqui mais uma noite para louvar e agradecer e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos que estão em pé, abra as vossas Bíblias no livro de Atos. Aleluias. Atos capítulo 2. Vamos ler 2 versículos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos ler o versículo 21 e o versículo 22. Aleluias. Enquanto os irmãos procuram, enquanto os irmãos acham, eu já gostaria de deixar meus agradecimentos nesta noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu Deus, ao teu Deus, ao nosso Deus, por este momento, por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, estar expressando, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos que estão aqui nesta noite. Gostaria também de louvar a Deus, agradecer a Deus pelo pastor dessa congregação, o pastor Cairo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fico grato a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus também, meus irmãos. Estou aqui debaixo da mão do nosso Senhor Deus. Estou aqui também direcionado pelo pastor Isaías, que permitiu que eu viesse aqui nesta noite. Está aqui trazendo a palavra de Deus, compartilhando com os irmãos. O pastor Isaías também foi pregar fora hoje. Em nome de Jesus, mas estamos aqui para fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Diáconos, auxiliares, os membros, crianças, jovens, senhoras, senhores, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 21 e versículo 22. Quem achou diz amém. Aleluias. Vai dizer assim a palavra de Deus. E aconteceu que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutais estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Pode assentar, louvando e agradecendo e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu já disse aqui nesta noite, aleluias, estou aqui 100%, aleluias, dependente do nosso Senhor Jesus. Estou aqui nesta noite, aleluias, 100% dependendo do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer para mim e para ti nesta noite, o próprio Jesus vai dizer, lá em João capítulo 15, versículo 5, parte B. Jesus vai dizer que sem mim nada podereis fazer. Então, meus irmãos, sem Jesus nós não fazemos nada. Sem o Espírito Santo de Deus não há louvor. Sem o Espírito Santo de Deus não há palavra. Sem o Espírito Santo de Deus não há testemunho. Sem o Espírito Santo de Deus não há saudação. Sem o Espírito Santo de Deus não somos nada. Porque o próprio Jesus vai dizer, sem mim nada poderemos fazer. É por isso que eu já posso falar com toda certeza, com toda convicção, que eu e você estamos aqui nesta noite 100% dependente de Jesus. Aleluias! Glórias a Deus, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, já justificando também, aleluias, a não presença da minha esposa hoje, aleluias, que para a honra e a glória de Deus também, ela está ali levando a palavra ali na nossa congregação, no pastor Isaías, na 3 Norte, culto de criança, e devido, aleluias, ela não está aqui comigo nesta noite, mas, aleluias, estamos fazendo a obra de Deus, não é, meus irmãos? O que importa é que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos ordenou. Ide por todo mundo e pregar o evangélico a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Marcos 16:15 vai dizer esta palavra, meus irmãos. O próprio Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos, na minha vida. Deus, Ele é maravilhoso na tua vida. Deus é misericordioso nas vossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para louvar e agradecer e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus.
O texto a qual nós lemos aqui, meus irmãos, o texto a qual Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos, com a igreja de Deus nesta noite, está em Atos capítulo 2, versículo 21 e o versículo 22. Tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O versículo 21, a palavra de Deus vai dizer: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos que entender e compreender, aleluias, que nós estamos aqui nesta noite pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, aleluias, a Bíblia vai relatar em Romanos, no capítulo 23, no capítulo 3, no versículo 23, que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós não era para nós ter essa oportunidade de estar aqui nesta noite. Mas eu fico feliz, aleluias, e acredito também que os irmãos estão felizes, que hoje nós estamos aqui como aquele povo quando Deus tirou do cativeiro. Lá no Salmo capítulo 123, no versículo 3, aquele povo vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegre. Aleluia. Só quem está alegre aí dá um glória nesta noite, meus irmãos. Porque eu estou alegre, aleluia, porque eu tenho motivo, aleluia, de estar aqui nesta noite, aleluia, louvando e agradecido o nome do nosso Senhor Jesus. Davi vai dizer no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, meus irmãos, já podemos ter a certeza, a convicção, que bem antes desta alegria estar aqui, aleluia, na casa de Deus, esta alegria já saiu dos nossos corações, quando nós saímos da nossa casa, para louvar e agradecer e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. E Deus, Ele sempre foi, meus irmãos, Deus sempre foi maravilhoso nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, aleluia, que Jesus, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Jesus, Ele não mudou, meus irmãos. Jesus, aleluia, Ele sempre vai continuar fazendo sinais, prodígios e maravilhas sobre as nossas vidas. Jesus, aleluia, Ele ainda vai ser ainda. Ele sempre foi, vai ser o caminho, a verdade e a vida nas nossas vidas. Ele sempre vai ser, meus irmãos. Porque a palavra de Deus vai dizer, aleluia, lá em João 14, 6. O próprio Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus, aleluias. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, meus irmãos. Meus irmãos, aqui como Pedro disse, aleluias, no capítulo 2, versículo 9. Eu e você, nós somos povo privilegiado de estar aqui nesta noite, meus irmãos. Nós somos povo eleito, aleluia, de estar aqui nesta noite. Como, aleluias, eu já falei, aleluias, nesta noite, que nós éramos povo destituído da glória de Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, pelo amor de Deus na minha vida, pelo amor de Deus na tua vida, nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos que entender e compreender que a Bíblia, aleluias, ela vai dizer... 1 de João capítulo 5, no versículo 19, a Bíblia vai dizer que porém que somos de Deus, e que o mundo já é do maligno. Aleluia, se nós somos de Deus, meus irmãos, é porque um dia, aleluia, nós invocamos o nome do Senhor. Se nós somos de Deus, aleluia, é porque um dia nós levantamos nossa mão e aceitamos o convite a qual o Senhor fez na minha e na tua vida. O próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É por isso que eu posso dizer, meus irmãos, com toda certeza e com toda convicção, que nós somos povo eleito de Deus, para fazer aquilo que Deus nos ordenou, para fazer aquilo não que nós queremos, para andar não em lugares aonde que nós não queremos andar, mas sim para nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada, aleluias. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Glórias a Deus. Meus irmãos, como já foi louvado aqui nesta noite, no hino 147, se não me falha a memória, o Rei está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia diz em Eclesiastes 13 que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, meus irmãos.
Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, tempo de nascer, tempo de viver, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraço. Mas eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, que eu vejo hoje na minha e na tua vida, eu vejo hoje na humanidade, que é tempo de buscar a Deus. É tempo de prostrar ao Senhor. Isaías 55, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: buscais o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque grandioso é em perdoar. Aleluia! É tempo de buscar a Deus, meus irmãos. Eu vejo hoje na minha vida, eu vejo hoje na vida da igreja, eu vejo hoje na humanidade, que é tempo de prostrar os pés do Senhor. É tempo, aleluia, de buscar as coisas celestiais. É tempo, aleluia, de buscar cada vez mais, aleluia, e colocar sempre em primeiro lugar a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É tempo, aleluia, louvado, agradecido é o nome do Senhor, priorizar o reino de Deus. E como é que nós priorizamos o reino de Deus? A palavra de Deus vai dizer, aleluia, Mateus capítulo número 6, versículo 33, buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Faz eu entender e compreender, aleluia, se nós, aleluia, o povo de Deus, a humanidade, nós que estamos aqui nesta noite, já estamos fazendo algo certo, estamos fazendo algo que está agradando o coração de Deus, porque eu posso falar com toda certeza, com toda convicção, porque nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina, buscar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. E é o texto a qual nós lemos aqui, meus irmãos, será, se eu acredito, aleluia, eu posso ter a certeza, eu quero ter a convicção que nós somos homens, mulheres, povo de Deus, a igreja do Senhor, que estamos sendo aprovados por Deus. Eu quero ter essa certeza, eu quero ter essa convicção, meus irmãos, que nós estamos aqui nesta noite com a certeza no nosso coração, aleluia, que somos varões valorosos, que somos homens, mulheres aprovadas por Deus. Nós fomos escolhidos, meus irmãos, aleluia, para fazer a obra do Senhor. Nós temos que entender e compreender, meus irmãos, aleluias, que Deus, quando nos escolheu, como a palavra de Deus vai dizer, lá em João capítulo 15, versículo 16, que foi Ele que nos escolheu, não nós que escolheu a Ele. Então, se Deus nos escolheu, aleluias, com certeza, aleluias, foi para fazer a obra de Deus. O próprio Jesus vai dizer, aleluias, lá em João capítulo 14, no versículo 12, Jesus vai dizer, vai esclarecer para mim e para ti nesta noite. Ele vai dizer, ele vai esclarecer, aleluia, ele vai nos alertar, aleluia, com todas as palavras. Ele vai dizer: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e os farás melhor, porque eu vou para o meu Pai. Não é que nós somos melhores do que Deus, não é que jamais nós vamos ser melhores do que Deus, aleluia, não. É porque Deus disse que Ele foi, mas deixou eu e tu para fazer a obra de Deus. Ele deixou nós, aleluia, meus irmãos, para fazer a obra do Senhor. Ele deixou nós, aleluia, para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não for já está condenado. Mas nós temos que entender e compreender, meus irmãos, que assim como Jesus entrou na minha vida, assim como Jesus entrou na tua vida, nós temos que entender que o próprio Zacarias vai dizer lá no livro de Zacarias, capítulo 4, no versículo 6, que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. É pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, aleluias, o homem, é o Espírito Santo que convence a mulher, é o Espírito Santo, aleluia, que convence o mundo, a humanidade. É o Espírito Santo, aleluia, que convence o alcoólatra. É o Espírito Santo, aleluia, que convence a prostituta. É o Espírito Santo, aleluia, que convence o drogado. É o Espírito Santo, aleluia, que traz o pecado, aleluia, que perdoa. É o Espírito Santo de Deus.
Glórias a Deus, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu fico feliz nesta noite. Sabe por quê? Porque tem pregadores, aleluias, que importa com quantidade. Mas eu gosto muito, como o pastor falou, nós temos que entender e compreender, aleluias, que um homem aprovado de Deus, ele tem que meditar na palavra. O próprio salmista Davi vai dizer, aleluias, bem-aventurado no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. O versículo 2 me chama a atenção: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, aleluias. Meus irmãos, nós temos que entender e compreender que nós temos a certeza e a convicção, que é eu que sei, você que sabe, se estamos mesmo cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Porque eu quero te falar, meus irmãos, o homem cheio do Espírito de Deus, ele tem sede de estar na casa de Deus. O homem cheio da presença de Deus, ele tem vontade de ouvir a palavra de Deus. O homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele tem vontade de aprender, como o pastor já falou, de vir à escola dominical. O homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele tem prazer de falar do amor de Deus. Um homem, aleluias, uma mulher, quando diz que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele jamais nega oportunidade. O homem ou a mulher, quando está cheio da presença do Espírito de Deus, quando o pastor diz, tu vai pregar, tu vai pregar. Quando o pastor diz, é tu que vai louvar, é tu que vai louvar. Nós temos que entender e compreender, meus irmãos, que nós temos que ter essa sede de falar do amor de Deus, porque nós temos que entender e compreender na minha e na tua vida, que através de mim, através de você, através do Espírito Santo de Deus que há em mim, que há em você, que muitas vidas vão se render aos pés do Senhor Jesus. E quando eu falei, meus irmãos, que eu me alegro com a igreja nesta noite, é um povo eleito, é um povo que está no caminho certo, é um povo, aleluias, que está, aleluias, no alvo certo, é um povo, aleluias, que está lá como a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, no versículo 2, a palavra de Deus vai dizer, e olhando para Jesus, o autor e consumidor da fé, olhando para Jesus. E eu fico feliz, meus irmãos, porque aqui se cumpre o que Jesus diz. Mateus capítulo 18, no versículo 20, Jesus vai dizer que aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. E aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, meus irmãos. E Jesus, aleluias, louvado, agradecido ao nome do Senhor. Bem antes de nós o passar pelas portas, eu posso te falar com toda certeza, meus irmãos, com toda convicção, que Jesus já estava aqui nos esperando. Jesus estava aqui, aleluias, para alegrar nossos corações. Jesus estava aqui, aleluia, para nos encher, aleluia, coração vazio, coração oprimido, aleluias. Jesus já estava aqui, meus irmãos, para dizer que eu sou contigo. Continua olhando para mim, aleluias. Continua entendendo que eu sou o teu alvo. Continua louvado, agradecido ao nome do Senhor na perseverança. Continua, aleluias, louvado, agradecido ao nome do Senhor. Não retroceda, não olha para trás. Eu acho interessante, aleluia, que Jesus, meus irmãos, Ele sempre tem palavra aos nossos corações. Jesus, aleluia, Ele nunca vai deixar o seu filho, aleluia, vazio. Ele nunca vai deixar os seus filhos, aleluia, com o coração oprimido, com o coração amargoado, não. Jesus sempre vai ter uma palavra, meus irmãos. Aleluia, porque Jesus ele vem para isso, meus irmãos, para nos calmar, para nos alertar, para nos exortar. Jesus fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele não é, meus irmãos, da forma que nós queremos, não é da forma que nós almejamos, não. Nós temos que entender e compreender, aleluia, que como a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 55, no versículo 8, o próprio Deus vai dizer que os caminhos deles são maiores do que, não são os nossos caminhos, e nem os seus pensamentos são os nossos pensamentos, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E eu vim aqui nesta noite como profeta de Deus, aleluia, dizer, aleluia, que Deus tem obra na minha vida, que Deus tem obra na tua vida. E eu quero te falar, aleluia, que nesses últimos dias, o que nós temos que fazer, continuar, é olhar para Jesus, porque Jesus, Ele é o meu alvo, Jesus, Ele é o teu alvo. Louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se nós formos mergulhar na Bíblia, aleluia,
Se nós formos, aleluia, meditar na palavra de Deus, se nós formos, meus irmãos, entender e compreender, aleluia, quantos homens de Deus, quantos homens foram cheios da presença do Espírito Santo. Por quê, aleluia? Porque auxiliar João Carlos, você fala com toda essa convicção, o evangélico foi só de maravilhas. Não, meus irmãos. Muito pelo contrário, nós temos que entender, meus irmãos, e compreender que o próprio Jesus, aleluia, antes de subir, ele falou para o seu discípulo. Antes de subir, ele falou para mim e falou para ti. Lá em João capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O salmista Davi também vai dizer, meus irmãos, lá no Salmo 34, no versículo 19, ele vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas ele vai dizer, mas o Senhor nos livrará de todas, aleluias. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, porque tenho certo que por mim, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo na terra, meus irmãos, nós temos que entender que o que Deus já preparou, que Deus não vai preparar nada, Ele já preparou. O que Ele quer nesta noite é preparar eu e você para ir para a glória. E eu quero te falar, meus irmãos, estamos no caminho certo, estamos na casa de Deus, estamos buscando o alvo que é Jesus, aleluias, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles, aleluias, que buscar, aleluias, que meditar na palavra de Deus, vai ser cheio, vai ter presença, vai ter testemunho, vai ter vida e vida com abundância. Nós temos que entender, meus irmãos, e compreender, aleluias, que na nossa caminhada como cristão, aleluias, na nossa caminhada como servo de Deus, nós temos que entender que vai ter momento de altas, momento de baixa, vai ter momento de vitória, momento de perca. Mas eu quero te falar nessa noite, meus irmãos, que nós não podemos tirar o alvo, aleluias, de Jesus. Não podemos de maneira nenhuma tirar o nosso alvo de Jesus. Jesus, meus irmãos, Ele está voltando. Eu vivo, meus irmãos, sabe como que eu vivo nesses últimos dias, meus irmãos? Eu vivo, eu entendo, eu acredito que a igreja também entende. Nós temos que viver todos os dias como se fosse o último dia. Nós temos que deitar como se fosse o último dia. Se Jesus vier, nós estamos preparados para naquele grande dia. Louvado, agradecido ao nome do Senhor Jesus. Eu acho interessante, meus irmãos, que mais na frente a Bíblia vai dizer que dois homens, usados por Deus, dois homens cheios do Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que eles foram usados para fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas. Eu acho interessante, meus irmãos, que um homem, quando ele não tira o foco de Deus, o homem, aleluia, quando ele não tira o foco do Senhor, quando ele entende, aleluia, que temos, aleluia, que todos os dias das nossas vidas, priorizar o reino de Deus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida. O que eu quero dizer, meus irmãos, eu quero te dizer e te falar com toda a convicção, não é que nós temos e podemos aproveitar o melhor dessa terra para nós. Só que nós não podemos, meus irmãos, confundir as coisas. Eu lembro, meus irmãos, aqui, faz entender lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo número 10, no versículo 17, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus estava passando pelo caminho. E quando Jesus passa pelo caminho, aleluia, a Bíblia vai dizer que vê um jovem, um rico. A Bíblia vai dizer que aquele jovem, aleluia, até queria saber como é que entrava no reino de Deus. E ele vai fazer uma pergunta para Jesus, vai dizer, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, com a sua humildade, Jesus com a sua mansidão, vai responder, por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus continua naquele jovem, aleluia, e vai dizer, tu sabes, tu conheces os mandamentos, não adulterarás, não furtarás, não honrar teu pai e tua mãe. Ele vai responder para Jesus, Senhor, eu tenho essas coisas desde a minha mocidade. Jesus diz, vem cá, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. O que faz entender, meus irmãos, o que faz compreender? Faz entender, aleluia, e compreender que quando Jesus falou, vai-te, vende tudo que tem e dá aos pobres. A Bíblia vai dizer que aquele homem, contrariado com aquelas palavras, vira as costas e sai,
Porque a Bíblia vai dizer, vai relatar que aquele homem era dono de muita propriedade. O que faz entender, meus irmãos, que nós não podemos ter dinheiro sim. O que não podemos, meus irmãos, é o dinheiro ter nós. O que nós podemos entender, meus irmãos, que nós podemos ter um carro maravilhoso. Claro que sim, meus irmãos. Eu tenho vontade de ter um carro maravilhoso. Só que eu quero entender, eu entendo, meus irmãos, que o carro não pode ter eu. Eu quero ter uma casa maravilhosa, bem sucedida na minha vida, aleluias, financeira. Quero e Deus vai me abençoar, isso eu tenho uma grande certeza. Mas o que eu não posso, meus irmãos, aleluias, é deixar a minha casa, os meus bens mandarem em mim. Porque eu tenho que priorizar, aleluia, nesses últimos dias, nesses últimos momentos, priorizar o reino de Deus e a tua justiça, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. É por isso que a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia nos ensina, nos instrui, para que nós viemos, aleluia. Jesus mesmo, ele faz uma pergunta. Ele faz a pergunta, ele diz que aonde estão os vossos tesouros, estão os nossos corações. Eu acredito que o coração nesta noite da igreja está no Senhor. Eu acredito que o coração da igreja nesta noite está ainda em Jesus, aleluias. Louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Só que nós temos que entender, meus irmãos, e compreender, aleluia, que infelizmente no meio do povo, aleluias, no meio da sociedade, aleluias, tem muitos que ainda estão no lugar certo, mas com a intenção errada. Tem muitos que ainda estão no lugar certo, aleluias, mas com a motivação errada. Só que nesta noite eu já posso ter a certeza, a convicção, meus irmãos, que nós estamos no lugar certo, porque nós estamos na casa de Deus. Só que a pergunta que Deus faz para mim, faz para ti: será se a minha intenção está certa? Será se a tua intenção está certa? Será se nesta noite, aleluia, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus? Será se a minha intenção ainda está sendo alvo? Será se a minha intenção, o meu alvo ainda é Jesus? Será se nós ainda estamos priorizando o reino de Deus e a tua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas? Aleluias. Jesus, meus irmãos, ele vai, aleluias, visitar 7 igrejas ali no Apocalipse. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que ele vai visitar as 2 últimas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Na igreja de Filadélfia, aleluia, Jesus vai elogiar aquela igreja. Na igreja de Filadélfia, louvado, agradecido ao nome do Senhor. O que significa Filadélfia? Amor fraternal. O que significa Filadélfia? Uma igreja favorecida a Jesus. Eu acho interessante, meus irmãos, que Jesus ele vai dizer para aquela igreja, o anjo do Senhor, que é Jesus, ele vai chegar ali no capítulo número 3, no versículo número 11, ele vai dizer para aquela igreja, aleluias: eis que venho sem demora, guardes o que tem, para que ninguém rouba a tua coroa. Aleluia. Ali era uma igreja, meus irmãos, que passava por luta, mas guardava a palavra. Ali era uma igreja que passava por aflições, mas guardava a palavra. Ali era uma igreja louvada, agradecida ao nome do Senhor, que a promessa demorava, mas tinha paciência. Davi vai dizer no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Eu acho interessante que quando Davi vai dizer, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, porque o segredo, meus irmãos, do homem de Deus, o segredo da mulher de Deus, não é somente esperar, porque se eu e você só esperar, eu posso te falar com toda certeza, com toda convicção, que não vai acontecer nada. Mas se eu e você esperar, clamando a Deus, aleluia, as coisas vão mudar. Se eu e você continuar clamando a Deus e esperando no tempo de Deus, as coisas vão mudar. Se eu e você continuar, aleluia, com o alvo que é Jesus, clamando a Deus, vai vir bênção para a tua casa. Se eu e você clamar a Deus, aleluia, com paciência, aleluia, a coroa de Deus ainda está por vir na minha e na tua vida. E eu acho interessante, aleluia, que Jesus vai entrar na igreja de Laodiceia. E naquela igreja Jesus vai repreender aquela igreja, meus irmãos. Só que eu acho interessante que o próprio Jesus vai dizer que ele repreende quanto ele ama.
Quando Jesus, meus irmãos, eu pego para mim, eu não vou colocar os irmãos, mas quando Deus fala uma palavra forte ao meu coração, aleluia, eu nunca reclamei e nunca vou reclamar, porque eu sei, aleluia, que quando Deus usa um homem de Deus, quando Deus usa uma serva do Senhor, direcionada pelo Espírito Santo, e quando corrige a minha vida, é porque eu sei que eu estou precisando daquilo. É porque eu sei, aleluia, que eu tenho que mudar alguma coisa. Eu sei, aleluia, que não é porque Deus quer me ver fora dele, é porque Ele sabe que eu estou desviando da presença dele. Eu sei, meus irmãos, é porque Ele me ama. O amor de Deus é tão grande na minha e na tua vida que nós temos que entender e compreender, aleluias, que o próprio Deus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para aqueles que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, aleluia. Está vendo, meus irmãos, como o amor de Deus é grande na minha vida? O fato de entregar o seu único Filho por amor a mim e por amor a ti. Ele não entregou o Filho dele, aleluia, naquela cruz, não foi por obrigação, aleluia, simplesmente por amor, para que nós estivemos aqui nesta noite, aleluia, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. E no Apocalipse, aleluia, Jesus vai entrar naquela igreja de Filadélfia, no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13, ele vai entrar naquela igreja elogiando e dizendo, continua firme, meu filho, continua, mesmo com perseguição, mesmo com luta, mesmo com prova, mesmo com calúnia, aleluia, porque nós temos que entender, meus irmãos, e compreender, aleluia, que por nós sermos justos, ser servo de Deus, nós não estamos isentos de passar por isso. Muito pelo contrário, meus irmãos, o crente passa por luta, o crente passa por prova, o crente passa por aflições, o crente ele passa por perseguição, aleluia. Mas Romanos capítulo número 8, capítulo 31 vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. E a promessa que Deus tem na minha vida, meus irmãos, a promessa que Deus tem na tua vida, aleluias, é de se cumprir, porque o próprio Deus vai dizer aleluias. Isaías capítulo 43, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Ele vai dizer, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá, meus irmãos, que o seu filho vai vir para a casa de Deus? Quem impedirá, aleluia, que seu esposo vai estar na casa do Senhor? Quem impedirá, aleluia, que a sua esposa vai estar na casa de Deus? Quem impedirá, se Deus, aleluia, ele fez a promessa na minha vida, ele fez a promessa na tua vida, se nós continuamos firmes, ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. E eu acho interessante, meus irmãos, que na igreja de Laodiceia, ele vai alertar aquela igreja. Ali Jesus vai entrar ali e vai ver uma bagunça ali. Se nós formos pegar o texto, ele vai chegar um tempo de dizer, aleluia, que vomitará aquela igreja. Aquela igreja, a palavra de Deus vai dizer que era uma igreja rica, uma igreja que não faltava nada. E uma igreja, meus irmãos, que não falta nada, tem algo de errado. Uma igreja que não passa por luta tem algo de errado. Uma igreja que não passa por perseguição tem algo de errado. E Jesus, mas é como eu disse, que Ele é misericordioso nas nossas vidas, Ele vai alertar aquela igreja. No capítulo 3, no versículo 20, Ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Qual é essa porta que Deus quer, meus irmãos? É a porta dos nossos corações. Quantas pessoas, meus irmãos, aleluia, estão aí com o coração endurecido? Muitas das vezes, meus irmãos, sabemos que é por falta de palavra, mas nós temos que entender e compreender que essa humanidade, quais todas, meus irmãos, já ouviram falar de Deus, já ouviram estar com o coração endurecido. Mas eu louvo a Deus nesta noite pela igreja que está aqui nesta noite, porque estamos aqui de coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para louvar e agradecer e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Continua firme, meus irmãos, continua na perseverança. Eu sei, meus irmãos, se eu falar para os irmãos que é fácil, não é. Aleluia. Tem dia 24 agora de fevereiro, fez 5 anos, meus irmãos, que eu aceitei Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Eu comecei a beber bebida alcoólica com meus 12 a 13 anos. Bebi até 2017. Dia que eu aceitei Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Dia 24 de fevereiro de 2017. Uma data inesquecível na minha vida. Desse dia para cá, meus irmãos, minha esposa não era evangélica. A minha esposa, o diabo, como Pedro disse, né, para que nós viemos ficar sóbrios,
e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. O diabo usou minha esposa tremendamente para que eu viesse sair da presença de Deus. E eu confesso aos irmãos que eu, como novo convertido, eu quase saí. Só que eu entendi e compreendi, peguei a palavra dos pastores, dos homens de Deus, de mulheres de Deus, para que eu continuasse firme, que Deus tinha obra na minha vida. Minha esposa, meus irmãos, ela, aleluias, rapidinho aqui, meus irmãos, eu usei estratégia, meus irmãos. Deus me deu estratégia. Por que, auxiliar João Carlos? Meus irmãos, quando eu aceitei Jesus como o único suficiente salvador da minha vida, eu não somente eu era alcoólatra, como eu disse, me apresentaram o pó, a cocaína, no final de dezembro de 2013. Ou seja, desse dia para cá, meus irmãos, eu falo com toda certeza e com toda convicção que não teve, no máximo, 2 finais de semana que eu usasse pó, cocaína. Eu não conseguia mais, eu estava um homem no jugo de Satanás. Aí meus irmãos já estavam perdendo tudo. Já não tinha mais amor dentro de casa, já não tinha o amor que minhas filhas me amavam muito, já não tinha mais porque elas tinham medo de mim. Minha esposa, aleluia, já não tínhamos mais aquela comunhão. Aí meus irmãos, eu chamava os pastores, os líderes da igreja para ir na minha casa. E eu lembro, aleluia, contar esse testemunho. Dificilmente eu contar esse testemunho, meus irmãos, mas estou contando agora porque Deus tocou no meu coração. E quando eu falava para minha esposa, Adriana, os irmãos vão vir aqui 2 horas. O inimigo, aleluia, colocava ela para sair de casa meio-dia, ela ia para a mãe dela. Isso aconteceu uns 5 a 6 domingos. Só que um dia, meus irmãos, eu falei, hoje eu pego ela. Teve um dia que os irmãos iam em casa 2 horas. Eu falei para ela, Adriana, os irmãos vão vir aqui em casa hoje 4 horas. Aí ela, eu acredito que no coração dela estava, 3 horas eu vou para minha mãe. Pensa que não chegou os irmãos lá 2 horas da tarde, meus irmãos. A partir daquele momento, os irmãos chegaram ali, fizeram a oração, louvaram o hino da harpa, conversaram com a minha esposa. E isso, meus irmãos, nós fomos orando, fazendo campanha. E depois de muita campanha, meus irmãos, depois de 4 meses, minha esposa, aleluias, aceitou Jesus como o único suficiente salvador de sua vida. Minha esposa aceitou Jesus dia 10 de junho de 2017. E hoje, para a honra e a glória de Deus, é como o pastor disse, meu irmão, quando nós falamos algo, não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, não. Porque a honra é de Deus, a glória é dele, é ele que faz. E minha esposa, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus, está aí firme na presença de Deus. Está ali fazendo a obra do Senhor, e eu fico muito gratificante com Deus nesta noite, meu irmão. Não somente pela minha vida, mas pela vida dos meus familiares, pela vida de cada irmão que aceitou Jesus, porque nós temos que entender que isso é uma alegria para nós, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, aleluias, teve o batizado do meu pai. Aleluias. Tivemos uma campanha ali, aleluias, onde eu congregava antes. Culto de família. Fiz uma proposta a Deus. O inimigo quase cefou a vida do meu pai no meio dessa campanha. Mas só que é como eu disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu pai aceitou Jesus tem 2 anos. Era alcoólatra. Meu pai fumava. Meu pai era perdido nesse mundão. Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus, hoje caiu nas águas. Hoje teve o batismo. Hoje, aleluia, Deus mudou o endereço dele. Deus mudou o endereço do inferno para o céu. Porque Deus, ele é fiel, meus irmãos. Continua, meus irmãos, invocando o nome do nosso Senhor Jesus. Porque Deus, ele tem obra, meus irmãos. Ele tem obra na minha e na tua vida. Basta nós continuar perseverando. Basta nós continuar entendendo e compreendendo que nós somos homens e mulheres, varão e varoas, senhoras e senhores, aprovados por Deus. Amém, meus irmãos? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.